Ele tem 52 anos, é engenheiro civil, getuliense e sempre foi apaixonado por campeonatos de alta velocidade. Aqui comigo, Leonardo Tagliari. Leonardo, uma paixão que começou ainda em família. Vamos começar esse bate-papo falando aí, né, da história de vida. Meu pai sempre gostou do automobilismo, certo? Diz ele que meu avô já era vamos dizer assim, influenciado também. E ele morava em Porto Alegre, estudava em Porto Alegre, morava em Porto Alegre e acompanhava as corridas que tinham ainda, na época, corrida de rua. E ele se formou e quando pôde foi participar, né, inauguração de Tarumã. O pai participava, eu era pequeno, ia junto. E sempre quando eu tive a oportunidade, sempre me ajudou, isso é importante. Família é muito importante, a família por trás. Aproveitando, agradecer minha esposa que aguenta os dias de ausência. As preparações. O filho que participa, eu tenho um menino de 6 anos agora. E o pai e a mãe que sempre deram força, nunca foram, sabe? Família importantíssima, a família por trás de tudo que a gente faz, né? Então, desde pequeno eu sempre quis um kart. Aos 10 anos, ele me proporcionou ter o kart, né? E aí eu comecei a andar, comecei a aprender, participei de provas. Aí teve momentos que o meu pai, porque é um esporte que depende de dinheiro e patrocínio muitas vezes não é uma coisa fácil, exatamente. E aí, então teve períodos que ele pôde me ajudar, nós corremos, períodos que não pôde me ajudar, o kart ficou parado. E assim foi, sucessivamente, participei de regional, participei de provas de gaúcho, pensei um dia ser piloto, meu pai me ajudou até onde pôde, entendeu? Mas é muito difícil. E na época, então, hoje já é um pouco mais fácil, não precisa ser piloto de Fórmula 1. Hoje tem outras categorias no Brasil que você pode ser piloto. Mas na época, no Brasil, não tinha. Você focava em Fórmula 1 e é um vestibular, vamos dizer assim, de 22 vagas no mundo, né? Então, de repente, eu botei o pé no chão e meu pai me chamou de lado. Ó, cara, vai estudar, vai aprender. E aí, segui. Continuei com o kart, mas muito amador mesmo, sabe? E na realidade sempre foi amador, né? E me formei engenheiro. Quando pude, com o meu recurso, voltei. Aí voltei no rally de velocidade, né, na época. Hoje, como é que tu faz a questão de complementar teu trabalho profissional da engenharia civil com esse teu hobby? Dá para fazer uma aliança bacana aí ou não? Não. De tempo e de preparação? Não consegue. O problema hoje, dentro da situação que nos foi criada já, desde a pandemia, vamos dizer assim, né? Dificultou muito, porque isso aí, assim, para quem gosta do automobilismo, e a grande maioria faz o que eu faço, não te dá rendimento nenhum. Isso é por puro prazer, entendeu? É como outro esporte que você vai praticar, que você vai lá se dedicar aquelas horas para te divertir, para te ter o teu momento de lazer, né? E o automobilismo é a mesma coisa, só que ele tem um custo. Então, até antes da pandemia, eu vinha fazendo provas. Bom, eu voltei a andar de rally em 2003, aí também andei até 2007, parei, voltei em 2014, se não me engano, certo? Andei até 16 de rally e aí eu fui correr na pista, que sempre foi o grande sonho meu, né? Realizou o sonho depois de uma certa idade aí, ou seja, sim. Consolidado às vezes financeiramente, com a família, que pôde te facilitar. Que fosse, me proporcionou. Mas voltando à tua pergunta, tu não tem rendimento nenhum com isso, entendeu? Então, a situação foi complicando desde a época da pandemia, então eu continuei participando, como vinha participando esporadicamente, nunca tinha tido a oportunidade até 2021 de participar de um campeonato todo, de todas as etapas. Aí 2021, porque daí você começa a andar, você começa a ficar conhecido no meio, né? Em 2021, através de um amigo de Porto Alegre, Alexandre Werle, que é a família também tradicionalíssima dentro do automobilismo gaúcho e nacional, me convidou para fazer parte de uma equipe lá, certo? Que tinha um patrocínio que também não era certo, mas era uma ajuda de custo bem grande. E aí, em 2021, participei e a gente acabou ficando campeão gaúcho, certo? E isso abriu mais portas, né? Certo?
Mas eu vi que com minhas possibilidades financeiras eu ia continuar só eventualmente andando, não ia participar normalmente de campeonato. E eu faço parte do Automóvel Clube de Getúlio Vargas, que existe há muito tempo. Meu pai é um dos fundadores, entende? Tem pessoas que foram muito importantes para o Automóvel Clube, Natalício Bottoli, não vou citar nomes assim, porque senão daqui a pouco... mas enfim, e o Automóvel Clube se adaptou, ou nós adaptamos, porque eu também faço parte da diretoria, não nas cabeças administrativas, mas... E se adaptou e deixamos o clube em condições de participar do projeto da ProEsport, do governo do estado, da lei de incentivo ao esporte. Adaptamos ele para que ele pudesse participar, o Automóvel Clube pudesse participar. E aí encaminhamos um projeto, montamos um projeto, tá? E junto ao ProEsport, encaminhamos e fomos contemplados em 23 a participar. E aí tive a oportunidade de fazer um campeonato de acordo de novo, né? Certo? Que foi esse de 23 aí. Bom, agora já que tu falou em competição, em participar aí definitivamente, então, para esses grandes encontros, vamos falar um pouquinho de 2023, né? Nós tivemos grandes conquistas aí, revitalizando ainda mais o teu nome no meio desse esporte, desse hobby. Fala um pouquinho assim dos desafios desse ano, das provas que tu participou. Foi um ano positivo, tá? Nós tivemos alguns detalhes que talvez por inexperiência minha, como eu entrei em 21 numa equipe que já estava atuante. Já estava andando, né? Já estava andando e esse ano eu corri sozinho as 3 primeiras etapas, são 5 etapas no campeonato. Eu corri como piloto sozinho, são etapas de 2 horas, foi um pouco cansativo para uma pessoa que não é profissional. Nós chegamos na primeira etapa em Guaporé e na sexta-feira, acho que foi quinta-feira, já encontramos algumas dificuldades pelo tempo de volta, né? E trabalhamos bastante, mas não conseguimos achar o caminho, certo? E aí, por uma inexperiência talvez da montagem do projeto, entende? A gente esqueceu de botar, na realidade, eu que montei essa parte do orçamento, de botar testes no orçamento. Então, o nosso horário de teste era na quinta e sexta-feira antes da corrida ou na corrida, certo? Era ali, na hora? Na hora. Então, o que aconteceu? Nós buscamos andar consistente durante a prova, porque no início na primeira prova nós não tínhamos carro para andar entre os 10 primeiros, vamos botar assim, certo? E conseguimos terminar em quinto. Na segunda prova o carro já evoluiu, entendeu? Mas ainda... e acerto, o carro de pista, por exemplo, a gente tem muito rally na nossa região. O carro de rally, ele depende menos de acerto fino, tá entendendo? Depende mais da coragem do piloto, vamos dizer assim. De se desafiar o carro. Exatamente. Mas o carro de rally, eu corri rally com um carro com a suspensão quebrada e fui até o fim, entendeu? Na pista, se tu tiver um pneu um pouquinho, eu lembro de uma prova em Erechim, eu corri com a ponta de eixo torta os 2 dias do rally de Erechim. E terminamos em segundo lugar e primeiro lugar. Foi a ponta ali, senão já tinha sido em primeiro. Tá, então assim, ó, o que acontece? Na pista isso não existe, entendeu? É o fio de cabelo. Mas essa questão de colocar os testes, vocês poderiam ter feito vários outros no início da semana? Isso. Então assim, ó, se nós tivéssemos colocado no orçamento treinos, e poderia ter sido colocado, a pessoa que fez o projeto também, que é o Evandro Carbonero, um profissional excelente na área de projeto, que fez para o clube, não para mim, vamos colocar as coisas certas, né? Ele também tem experiência com rally, ele é piloto de rally, entendeu? O primeiro projeto, e ele me avisou de algumas coisas, mas isso eu não enxerguei. Mas na hora também, na adrenalina. Exatamente. Então, a gente acabou tendo que, em resumo, desenvolver o carro durante o campeonato, sabe? A gente utilizou praticamente as 3 primeiras etapas para acertar as coisas que estavam fora, né? Mas conseguimos manter o 5º lugar em todas as etapas. Porque uma prova de 2 horas de duração, muitas vezes a gente largava em 8º, 7º, mas vinha mantendo uma regularidade durante a prova, um ritmo mais rápido possível durante a prova, entendeu? E como era um piloto só, as outras equipes às vezes mudavam, então, às vezes tinha um piloto um pouco melhor, um pouco pior, nós tínhamos, como eu estava sempre mantendo o mesmo nível, né? E aí chegamos à 3ª prova do campeonato, em 3º lugar no campeonato, certo? Que foi às 6 horas de Guaporé. Tá? Aí essa prova era uma prova de 6 horas, por regulamento eu não poderia correr sozinho, certo? Aí nós convidamos o César Labreia, um piloto lá da Fronteira,
cara muito bacana, eu conheci no meio, né? E o Cezinha andou com nós às 6 horas, mas nós tivemos um problema elétrico que nos tirou quase 1 hora da prova, entre paradas assim, extras, né? Mas ali já senti que o carro, nossa, ele andou no carro, não tinha conhecimento, mas eu senti que o carro cresceu, sabe? O carro já era carro, quando a gente largou, a primeira hora de prova, antes da prova, nós estávamos em 3º lugar. Eu senti, opa, agora nós temos um carro para andar em 3º lugar na categoria. Sim. E aí tivemos o problema, conseguimos recuperar, enfim. Eu vou ser sincero para ti, como é uma prova que estamos usando como descarte do campeonato, eu nem lembro que lugar nós chegamos. Nós estamos chegando em 8º, 10º, alguma coisa assim, né? Marcamos só 30 pontos nessa prova, se eu não me engano. Fomos para a última etapa do campeonato, em Porto Alegre, Tarumã, autódromo que eu gosto. E aí você confirmou aquilo que eu imaginava. O carro melhorou bastante, certo? Conseguimos achar um caminho. Talvez ainda ele não fosse carro para ganhar campeonato, mas ele é um carro para andar entre os 5 primeiros com tranquilidade. Quando tu fala assim, o carro talvez não seja para ganhar o campeonato, mas estar entre os 5, o que a gente está falando aí? De peças? Não, é mais acerto. Porque às vezes você pode ter... Vamos pegar o exemplo de Fórmula 1 que todo mundo conhece. A Ferrari não falta nada para a Ferrari, né? Em termos financeiros, tem tudo e piloto bom. O que falta? Achar o caminho certo de botar Por exemplo, você tem no próprio carro de rua a geometria, certo? Tá, se você tiver com uma geometria errada no carro de rua, tu não vai sentir desenvoltura do carro diferente porque você não está andando no limite do carro. Mas em compensação, teus pneus vão acabar muito antes do que é previsto. Por quê? Porque o carro está andando atravessado. Na pista é a mesma coisa. Claro que as regulagens não são iguais, são totalmente diferentes do carro de rua. Mas só para te dar dar um exemplo assim para quem é leigo, lá como você precisa de performance e de velocidade, essa diferença no acerto e cada carro, como os carros de competição são carros de ruas, mas eles são transformados a um ponto que não tem muito a ver com o carro de rua, é mais a casca mesmo, né? Que o restante é para pista. É para pista, exatamente. Então, esses detalhes, por exemplo, o contorno de curva, entende? Se o carro do cara está melhor que o teu, ele consegue contornar a curva mais rápido, porque você tem uma melhor transferência de aderência. E quem transfere essa aderência para a pista é o amortecedor, mola, ângulo de pneu, tipo de pneu, roda, entende? O motor na saída de curva é importante, mas também se você tem um carro que não transfere, você não pode acelerar na saída de curva, você tem que esperar ele se agarrapa depois, se tu acelera o carro fica patinando, não sai da curva. Isso a gente visualmente não enxerga, mas acontece. Entende? E todos esses entraves, essa questão ali, perdemos 1 hora, parando, voltando, e serve para quê? Está servindo para quê já para 2024? Tu tocou 2024, depois nós vamos nessa parte. Isso, se tivesse a possibilidade, e eu acredito que não tenhamos a possibilidade de 2024, tá? Serviria porque a equipe seria a mesma, tá? A equipe RS Sport Porto Alegre, é de Viamão, eles são, tá? Grande Porto Alegre. Esse carro agora está muito próximo de estar em condições de disputar os primeiros lugares da categoria ano que vem. O carro, né? O piloto também. Mas é que a gente fala o carro porque assim, ó, às vezes o cara diz assim, o piloto é importante, claro que o piloto é importante. Mas tem que ter ferramenta. Exatamente. Não, a corrida é de carro, não é de piloto, senão nós correríamos de a pé, certo? Então assim, ó, por mais que o piloto vá ou menos, entendeu? O piloto é porcentagem. Se o equipamento não ajuda, nós, de novo voltando àquilo, o pessoal mais leigo, né? O Ayrton Senna, quando não tinha carro, não ia. Não tem quem faça milagre. Não que eu não estou me comparando de maneira nenhuma. Claro. Eu não sou profissional da área, faço isso para me divertir, entendeu? Para mim, todas as provas foram muito satisfatórias, porque eu senti também uma evolução minha durante esse ano. Eu ia te perguntar assim, para o rapaz, né, adolescente, enfim, a criança que sempre gostou do automobilismo, da velocidade, como é que é chegar hoje na altura da vida que tu já estás, finalizando 2023, 3º lugar no campeonato, que satisfação, que orgulho é esse? Qual é o sentimento? Cara, é uma sensação gostosa de que, sabe quando você tem um sonho de criança?
entendeu? E aproveita o teu ensejo, tu falou adolescente, criança, lugar de correr é na pista, gente. Lugar de correr é na pista. Quando eu era adolescente, hoje tem uma oportunidade que não se tinha quando eu fui adolescente, eu fui criança. Existe uma modalidade que chama-se Track Day, certo? O que é isso? Você pode pegar o teu carro, independente que carro seja, te inscreve, tem um dia, são 4 ou 5 dias do ano, que tu pode ir lá no autódromo, sem ter carteira de piloto, sem ter carro de corrida, sem ter, nunca ter andado, ir lá se inscrever e vai lá e anda. Entendeu? Então não corra aqui na rua, nas avenidas. É claro que a gente fala de uma responsabilidade, né? Sim. Lugar específico para isso, um campeonato específico, não é essa doideira que a gente vê aí na... Não, exatamente. Urbana, né? Então assim, ó, jovem, hoje você tem seu carro rebaixado, você tem o seu motor melhorado, vai no Track Day em Guaporé. Vai lá, te inscreve, lá você vai ver realmente o quanto o teu carro anda, o quanto você é capaz, lá você vai ter o desafio de verdade. Sim. Andar no centro aqui não desafia ninguém. E para quem tem esse sonho que nem você tinha, o que dá para se falar sobre... Claro que a gente fala muito, tem que acreditar, ok, mas também tem o prático, né? Que é o quê? É o trabalhar, fazer economia, porque acaba, querendo ou não, sendo um hobby, é caro, né? Seja sendo amador ou profissional... É um investimento, né? E hoje, assim, aproveitando a oportunidade que tu está me dando, você sabe que você tem patrocínio se você tem divulgação daquilo que você está fazendo. Então, os meios de comunicação, no modo geral, não dão muita atenção, nem para o kart, que seria o entrada. Tá? A maioria começou pelo kart. Exatamente. Dão pouca atenção, mas dá alguma atenção por rally. E o carro de pista na nossa região a gente praticamente não sabe, entendeu? Porque nós estamos longe dos centros onde tem autódromo, né? Certo? Nem tão longe, Guaporé, 200 km, 150, enfim. Para quem gosta, todas as provas que eu participei esse ano, todas foram transmitidas, tá? Existe o canal Curva do S, no YouTube, que transmite todas as corridas, e não só da minha categoria, todas as corridas que você tem hoje em termos estaduais e algumas nacionais. Sim. Certo? Então, assim, ó, se você não tem esse apoio dessa mídia normal, você como é que vai chegar numa firma e pedir patrocínio se ela não tem divulgação? Às vezes mais... conhece. Exatamente. Não, e assim, ó, às vezes muito mais barato chegar numa televisão e pagar um horário lá, entendeu? Que vai aparecer com certeza, do que pagar para o cara correr, que vai aparecer um anúncio igual, só que se os meios de comunicação não te mostram, você, entendeu? Você não tem. Então, nisso foi muito importante a atitude, não só para a área do automobilismo, pro esporte, é para tudo, entendeu? Desde dança, entende? O governo do estado, nesse ponto, não estou aqui também politicamente, não é isso, né? Inclusive temos uma decepção, aproveitando o ensejo. O clube hoje tinha 3 projetos encaminhados junto ao governo do estado, tá? E nós não tivemos aprovação de nenhum para o ano que vem. E alguma justificativa? Na realidade, assim, ó, a informação que eu tenho, até conversando com o pessoal do automobilismo em Porto Alegre, que hoje, em função de muitos anos participando, eu tenho uma ligação grande, o governo do estado não priorizou o automobilismo. Isso é uma pena, porque o automobilismo, o dinheiro gera mais imposto, né? Porque como tem muito pneu, muita peça, muito combustível... E além disso, gera emprego. Exatamente. Tem a equipe nossa lá, são mais de 15 pessoas em volta do carro trabalhando, entendeu? Não só para o meu carro, porque a equipe tem mais carros em outras categorias. E essas pessoas, para o ano que vem... Estão sem esse suporte. Exatamente. Então, o que acontece? O governo do estado, em função também das cheias que tivemos, ele cortou ou diminuiu o incentivo. Porque o que é o incentivo? O incentivo ele vai fazer simplesmente o seguinte, ó, você vai ter que arrumar uma empresa parceira, que seria o patrocinador, e essa empresa, em vez de dar o ICMS para o governo do estado, ela vai repassar esse ICMS para você correr ou para você participar de eventos, enfim, nesse sentido. Tá? Então, o que aconteceu? E eu acho que é importante isso que o governador fez. Nós tivemos um caos muito grande no estado. Então, o governo está se protegendo para tentar repor essa verba. É entendível isso, sem dúvida nenhuma. A expectativa de quem está no meio do esporte, seja do automobilismo, entre outras que também foram afetadas de alguma maneira, é essa reversão quanto antes, né? No sentido de voltar os incentivos. Exato. Né? Então, praticamente, 2024, a informação que eu tenho é que nós temos, de todo o Rio Grande do Sul, um projeto contemplado para o automobilismo,
certo? E são muitos. Porque assim, ó, o projeto tem várias etapas, mas você tem a aprovação de projeto, depois a contemplação do projeto, certo? Então, teve vários projetos que foram aprovados junto ao governo, mas o governo contemplou apenas um projeto, que eu não sei quem foi. Mas desses que foram aprovados, os outros estão ali na fila de espera, talvez? Aí agora tu me fez uma pergunta que eu não sei te responder. Eu acredito que não, porque agora zera, entendeu? E vai de novo. Então, assim, ó, não estou aqui de novo. Sim. Acho que o governo está se precavendo de uma situação financeira que ele pode vir, que ele vai enfrentar em função dessas cheias. Eu acho que tem que ser, inclusive, se tu me permite. Claro. O grupo, a Superturismo, existe que é o campeonato que eu corro, existe um grupo dentro do WhatsApp, né? Certo? E esse grupo é gerenciado pelo Júnior, né? Que é o coordenador da categoria junto à Federação Gaúcha de Automobilismo. No primeiro momento da primeira enchente, esse grupo arrecadou 40 mil reais em doações e em dinheiro para a região ali de Mussum e isso, exatamente. Agora, depois da segunda cheia, eles estão se mobilizando de novo. Já estamos fazendo, porque inclusive assim, no nosso campeonato tem muito piloto que participa de outros campeonatos nacionais, sabe? Não, e é super importante essas ações, a gente vê que o pessoal se une, né? Principalmente o pessoal do esporte, até pela rede que acaba fazendo no Rio Grande do Sul, até fora, onde vai correr, em prol de quem mais precisa. Exato. Então, acho que é plausível, sim, essa atitude do governo de reduzir esse incentivo esse ano de 2024, para que isso aí seja revertido em prol desse pessoal que ainda está lá numa situação que a gente acompanha na televisão ou nas notícias de internet, ainda numa situação que é calamitosa. A gente tem informações através do grupo da Superturismo no WhatsApp, porque eles têm uma comissão que vai nos lugares, entendeu? Então a categoria é uma categoria ainda que as pessoas... Sabe, acho muito importante essa parte social da categoria, sim, entende? Então eles estão voltando aos lugares, levando ajuda, já estão recolhendo dinheiro de novo por causa do segundo ocorrido, né? Claro. Inclusive o Júnior comentou com nós que eles já tinham, os caras já estavam com a casa reconstruída, já tinham comprado forno micro-ondas, fogão, vem enchente e leva tudo de novo. Bom, falamos de 2024 aí, alguns projetos encaminhados para o governo do estado, a maior parte então não foi aprovada, mas isso de alguma maneira vai te tirar de algum campeonato de 2024 ou tu vai ir aguardando, vai participar de alguma maneira do esporte? Não, assim, ó, eu pessoalmente tenho um protótipo em casa, tá? O protótipo é um carro fabricado para corrida, não é um carro de rua que você transforma. Porque eu quando fui para a pista, na realidade, eu não fui a convite, eu me enfiei. Eu conheci um amigo em Erechim. Eu gosto de correr. Eu tenho um amigo em Erechim, ele que é professor na universidade lá, José Antônio Sal. Um cara muito bacana, me ajudou muito, certo? E eu fui lá me candidatei para andar com ele. O cara que gosta é assim. Tem certeza. E aí a gente fez uma parceria com mais uma galera de Porto Alegre e andamos um ano na Endurance, que hoje é uma categoria nível Brasil, né? Enfim, eu comecei com o protótipo, né? É um carro bem mais rápido que o turismo. E devido aos custos, a gente usa pneu importado, ele foi ficando... Ainda está na garagem, está ali revisadinho, mas, né? Ali. Então, assim, ó, agora começou a ter algumas alternativas aí. Temos um campeonato gaúcho de Endurance que começou o ano passado. Então, assim, provavelmente eu não ando na Superturismo esse ano, tá? Mas talvez alguma prova, eu não vou me afastar do esporte. Entendeu? Iremos ouvir o teu nome ainda em 2024? Eu acredito que sim, talvez não num campeonato todo, mas em algumas etapas muito provável. Não dá para deixar de participar, né? Não, eu acho que assim, ó, se a mulher aguentar mais um pouco, entendeu? Se a mulher aguentar mais um pouco, se a mulher aguentar mais um pouquinho, a mãe e o pai também, porque bem ou mal isso cria uma angústia para eles, eu sei que cria, entende? E eu vou mais um pouco, enquanto tiver saúde eu vou mais um pouquinho, nem que seja só para ir lá brincar. E é bacana porque assim, a gente tem algumas provas, o próprio rally aqui de estação e outras Erechim, né, Aratiba, enfim, as provas vão acontecendo. Temos a questão da alta velocidade que tu acaba se dedicando nesse momento e o nome de Getúlio acaba sendo levado para vários outros rincões aqui do Rio Grande do Sul. Quase que eu me esqueci, Fábio. Nós temos um piloto de Getúlio, porque assim, ó, eu também quando corria antes de ter o projeto,
Porque o projeto ele tem uma é obrigado a fazer eu chamo de mídia, mas é um trabalho de divulgação, sim, né? Tá? É obrigatório dentro do projeto. Fazer tá? Conhecer. Isso. Então nós temos uma assessoria que é o Edson Castro que faz todo o trabalho de divulgação das etapas, de como é que foi, entendeu? Um trabalho muito bem feito do Edson, tá? E tivemos um trabalho social também que fizemos junto com a BB Comunidade. Foi muito, para mim foi uma coisa que eu nunca tinha feito na vida e foi muito gratificante. As crianças, entendeu? Eu levei o protótipo para as crianças, porque o carro meu que eu uso não tá em Porto Alegre. E então levei o outro carro, elas entraram dentro, bateram foto, conversaram, foi muito divertido. Mas eu não posso deixar de falar Nicolas Dallagnol, tá? A pessoa que me ajudou muito esse ano para que eu conseguisse concretizar a etapa, porque quando a gente fala, tem um projeto, vai correr, mas aí você tem um projeto aprovado, você tem que captar para esse projeto. E não é bem assim, captar. Não é bem assim captar. Tá? Então, o que acontece? O Nicolas foi a pessoa que intermediou, que ajudou junto à Traçado, que é a patrocinadora principal do nosso campeonato, tá? Distribuidora de asfalto ali de Erechim. Erechim região hoje eles estão... Exato. Então, o Nicolas para mim foi uma pessoa importante para que eu pudesse concretizar isso, certo? E ele é piloto, é campeão brasileiro do MBR, que é Marcas Brasil Racing, se concretizou agora sábado passado, domingo passado, entendeu? Um grande piloto, conheço ele desde pequeno, o primeiro kart dele, ajudei a montamos, entendeu? Tinha 8 anos, eu acho, o Nicolas, quando começou no kart, eu já estava andando, ele é mais novo que eu, grande piloto, grande pessoa. Espero te ter novamente aqui no Tribuna, a gente falar mais um pouco da tua carreira e desse hobby aí que para ti é um sonho sendo realizado aí, né? E que venham mais conquistas e mais campeonatos. Tomara, né? Vamos agora provavelmente 24 vai ser um ano sabático, vamos dizer assim, entendeu? Mas vamos participar, vamos estar no meio, ficar em contato, de repente surge um convite aqui ali para fazer uma prova, a gente faz, né? Mas vamos preparar agora a 25, né? Vamos preparar a 25, não podemos, enquanto aquilo que eu te disse, enquanto eu tiver saúde, vou participar. Bora lá. Parabéns, sucesso. Obrigado, aí, Fábio. Eu agradeço pela oportunidade.